Olá, alunos do sétimo ano, professor Tarsis aqui. Hoje nós iremos começar a estudar as propriedades do ar, tá? Lembrem que na semana passada nós estudamos a composição e a constituição química desse ar que está ao nosso redor e hoje nós iremos ver as propriedades desse ar, tudo bem? Antes disso, nós precisamos fazer uma revisão do que nós estudamos na semana passada. Então, na semana passada, basicamente, nós vimos a constituição química desse ar. Nós vimos que o ar que nos cerca é uma mistura de gases, então eu não tenho apenas um tipo de gás nesse ar, eu tenho vários tipos de gases. Lembrando que o gás mais abundante na atmosfera é o gás nitrogênio, que nós chamamos de N2. Lembrando que são dois átomos de nitrogênio para formar o gás nitrogênio, que é o que está em maior abundância nesse ar atmosférico. Em segundo lugar, nós temos o gás oxigênio, isso mesmo, o gás que nós usamos na nossa respiração, que ele é formado por dois átomos de oxigênio. Em terceiro, nós vimos que vem o argônio, né? Em 0,93% desse ar atmosférico. Depois, o dióxido de carbono, que é o CO2, gás carbônico, e outros cerca de 0,01%. Então, lembrando que o gás mais abundante na nossa atmosfera é o gás nitrogênio, beleza? Bom, pessoal, nós vimos também que essa camada que nós chamamos de atmosfera da Terra, ela é formada por camadas gasosas. Então eu vou ter diferentes camadas que formam essa atmosfera, tá? E essas camadas, todas elas vão ser o quê? Gasosas. Mas, professor, como que eu vou separar uma da outra, então, se eu não consigo visualizar isso? Bom, os cientistas separam essas camadas da atmosfera com base nas diferenças de altitude, que é a distância que essa camada está do solo, do chão da Terra, em relação à pressão, tá? Temperatura e vários outros critérios. Então, vocês têm que lembrar que essa atmosfera ela é toda gasosa, certo? E tem a composição que nós já vimos na aula passada. Bom, então qual vai ser o assunto de hoje? Imagina comigo o seguinte, eu tenho aí nessa imagem duas pessoas conversando num balão, né? E aí um pergunta para o outro assim, ó, como você acha que conseguimos voar de balão? Aí um responde, por causa do ar. E aí ele responde assim, mas ar existe? Não é possível vê-lo. E aí o outro responde, tem coisas que existem e a gente não vê. Bom, pessoal, primeira coisa, dentro desse contexto vem essa pergunta, uma pergunta essencial. Como que é possível provar, então, a existência do ar, uma vez que não é possível vê-lo, né? Bom, nós temos dois tipos de respostas para esse tipo de pergunta. A primeira resposta ela é bem simples. Você pode provar a existência do ar simplesmente ligando o ventilador na sua casa e ver o movimento de ar que nós chamamos de vento entrando em ação. Então nós temos aqui uma imagem para isso. Um cãozinho pegando aí um ventinho nesse ventilador, tá? Então esse ar, quando ele entra em movimento, nós chamamos isso de vento, certo? Então nós vamos ter essa questão muito forte nas ciências, que é nós questionarmos como que a gente vai provar a existência de algumas coisas, certo? Então, basicamente, essa é uma resposta. A outra possibilidade é a gente observar o movimento, por exemplo, das árvores em uma tempestade. Essas árvores se movimentam, coisas são levadas por esse vento, ou, por exemplo, o movimento da poeira em uma tempestade de poeira ou areia, por exemplo, que é o que a gente tem nessa imagem aqui, certo? Então, nós vamos ter aí um exemplo de prova da existência desse ar. Como que essas partículas aí que estão formando essa densa poeira, elas conseguem ser levadas no ar? Porque ela tem a presença aí o quê?
de um componente chamado ar, né, que forma, nesse caso, o vento, tá? Além disso, sétimo ano, nós temos o quê? Experiências e experimentos científicos. Bem simples alguns, que inclusive alguns deles podem ser feitos aí na sua casa. Então você como aluno, você pode atuar como um cientista, que é aquele cara que quer responder perguntas, certo? Então, antes disso, da gente ver alguns exemplos disso, vamos entender umas coisas aqui. Quais são as propriedades do ar, então, que está ao nosso redor? Primeira coisa, nós sabemos que esse ar é uma mistura de gases, como a gente viu. Esse ar, ele ocupa espaço, certo? Como, por exemplo, vocês veem aí nesse balão, né? Esse balão que está aqui, ó, onde eu fiz um asterisco aí, ó. Esse balão, ele ocupa um espaço, certo? E o ar que o preenche aqui, ó, nessa região aqui, está tudo preenchido por ar. Se isso aumentou de volume, quer dizer que esse ar também ocupa espaço. O ar, ele tem massa e peso. Se ele tem massa, eu posso falar então em quilogramas de ar, certo? Porque ele tem massa. E ele também tem peso. Qual que é a diferença, professor? O peso tem a força da gravidade envolvida, né? Nós temos a massa e nós temos a aceleração da gravidade para determinar o peso. Então, o peso ele seria uma força, enquanto a massa ela é uma unidade que é dada em questão de padronização em quilogramas. Esse ar, sétimo ano, ele pode ser comprimido e ele também pode ser expandido, certo? Como a gente vai ver. Esse ar ele apresenta uma resistência, existe resistência do ar, e esse ar também tem elasticidade. Vamos entender melhor cada uma dessas coisas aí, ó. Primeira coisa, um experimento simples para eu provar que o ar ocupa espaço seria eu pegar aqui, ó, uma bacia contendo, estou circulando aí de vermelho, ó, uma bacia contendo água, e aí eu pego um copo vazio, amasso uma folha de papel, coloco dentro desse copo. E aí eu viro rapidamente esse copo dentro dessa água com papel dentro. Eu vou perceber que esse espaço que ficou vazio entre o papel e o restante do copo, aqui, ó, que eu vou colocar um asterisco, ele foi preenchido por ar. Então esse aqui é um experimento bem simples para mostrar que o ar ocupa um espaço, certo? O ar tem massa e peso, como eu estou marcando aí em vermelho para vocês verem. Um experimento bem simples para a gente ver isso é eu pegar aqui, ó. Eu tenho aqui um suporte, que pode ser uma garrafa, qualquer coisa que fixa. E aqui, ó, eu tenho, aqui, tá vendo, ó, uma estrutura que pode ser, por exemplo, um palito ou uma régua, algo do tipo. E aí, em uma ponta aqui, ó, onde eu circular aqui, eu coloco um balão vazio. E na outra ponta eu coloco um balão cheio de ar. O que vai acontecer? Se esse ar tem massa e peso, essa ponta de cá, onde tem ar, vai ficar um pouco mais para baixo, certo? Se ele tem massa e peso, então ele vai descer um pouco, enquanto o balão aqui vazio, ó, vai ficar inclinado. Isso prova para a gente que o ar ele tem massa e peso. Lembrando que massa, ó, vou escrever aqui, ó, massa é uma unidade que é dada em quilogramas, que nós chamamos de kg, né? 1 quilo, por exemplo. E o peso, ele está relacionado com força. Ele é, nesse caso, força relacionado à força da gravidade, certo? Força da gravidade. Então, não se esqueçam disso. O ar ele tem massa e peso. Além disso, sétimo ano, esse ar ele pode ser comprimido e expandido. Como assim, professor? Então, olha aqui, ó, onde eu coloquei um asterisco aqui. Ó. Eu tenho uma seringa aqui na situação A. Ó. Isso é uma seringa. Só que aí o que eu faço? Eu tiro a agulha dessa seringa, como está mostrando aqui na imagem, e aí eu puxo essa seringa, como se eu estivesse sugando alguma coisa. Só que nesse caso, quem está entrando? O ar. Aqui, ó, que eu coloquei em vermelhinho. O ar entrou. O que vai acontecer? Eu puxei o ar e tampei a ponta. Aqui, ó, a ponta da seringa, tá?
Esse ar, ele tem um maior espaço para ele ocupar aqui, ó, onde eu estou passando aqui agora, ó. O ar aqui ocupou maior espaço. Quer dizer que nesse caso aqui ele expandiu, certo? Então esse ar expandiu, ocupou um espaço maior. Já na situação B, eu continuo aqui, ó, tampando a ponta da seringa e eu empurro o êmbolo nesse sentido aqui. Então quer dizer que eu vou comprimir esse ar. O que vai acontecer? As moléculas dos gases que formam esse ar, que está aqui representado, ó, onde eu circulei, elas vão ficar mais juntinhas. Ao ficarem mais juntinhas, eu vou ter o ar comprimido. Certo? Aqui, ó, comprimido. Quer dizer que ele sofreu uma compressão. Isso prova para a gente um experimento bem simples que esse ar pode ser comprimido e expandido. Beleza? Outra coisinha, um experimento bem simples, vocês podem fazer em casa também para provar isso, que existe resistência do ar. Como que eu faria isso, professor? Você pode pegar aqui, ó, uma placa de isopor ou madeira de 1 metro quadrado, no mínimo, tá? E aí como você faria? Você correria uma curta distância e sentiria o ar à sua volta. Normalmente, dá uma corrida básica em volta da sua casa, no quintal, de uma forma bem tranquila. Depois, você pegaria a placa de isopor ou de madeira, leve no caso, e você seguraria na sua frente verticalmente, segurando ela para cima, tá? E aí você correria com a mesma distância que você correu antes, tentando manter a mesma velocidade, agora com essa placa de isopor na mão. Você vai perceber que você vai ter mais dificuldade de correr com isso. Por quê? Essa placa de isopor que você carregou, ou de madeira, isso vai fazer com que tenha a criação de uma resistência do ar. Tá? Então o ar ele vai oferecer resistência sobre essa placa de isopor que você está carregando. E isso vai dificultar o seu movimento. Ou seja, você não vai conseguir correr com a mesma facilidade do que na situação anterior, onde você estava sem a placa de isopor. Então, esse é um exemplo bem simples de resistência do ar. Uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, ó, vou até desenhar aqui, imagina que você é esse bonequinho aqui, ó. E aí você lança uma bola qualquer, você lança ela em direção a alguma coisa. Você pode perceber que essa bola, à medida que você a lança, ela vai perdendo velocidade até cair. Certo? Nós temos aí, no mínimo, duas coisas envolvidas. Primeiro, a resistência do ar, que à medida que essa bola vai percorrendo a trajetória dela no ar, o ar vai oferecendo resistência, certo? E a bola diminui a sua velocidade por causa da resistência do ar. Outra coisa que vai acontecer é que essa bola, por ela ter uma massa, eu vou ter peso envolvido, nesse caso a força da gravidade. A força da gravidade vai atrair essa bola para o chão, certo? A resistência do ar, então, diminui a velocidade dela, juntamente com a força da gravidade que está puxando-a para baixo, certo? Bom, pessoal, agora vocês vão anotar essas duas perguntas aí no caderno de vocês, são duas perguntas bem simples. Na primeira, que é o número 1, vocês vão anotar quais são as principais propriedades do ar citadas na aula. Você pode dar pausa no vídeo, viu, para você poder copiar as perguntas. E depois, a 2, que você vai escrever quais são os principais gases que compõem o ar que está ao nosso redor. Quais são os gases que compõem o ar atmosférico, esse ar que está ao nosso redor. Você pode consultar isso no início dessa aula, tá? Responda isso no caderno. Antes de eu me despedir de vocês, eu tenho alguns recados. 7º ano, eu criei fóruns de dúvidas lá no GR8, aqui, ó. Então, você vai colocar as suas dúvidas lá no fórum de ciências da sua turma no GR8. Então, acessa o GR8, coloca a dúvida que você tem da atividade da semana passada ou da aula de hoje lá no GR8, certo? Façam e corrijam todas as atividades propostas. Lembrando que o gabarito da atividade da semana passada, que foi colocado no GR8, dia 7 de abril, na terça-feira, ela está lá no GR8. Então, você vai corrigir a atividade da semana passada olhando o gabarito. Não se esqueça.
E, por último, acessem diariamente o GR8, tá? Para vocês terem a presença, a frequência de vocês computada. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem colocar as dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. Eu irei responder prontamente vocês. Não se esqueçam também de deixar o like aí no vídeo, tá? Se inscrever no canal da escola para você receber todas as notificações sobre os novos vídeos que vão sendo postados por vários outros professores. Um grande abraço e boa semana e bons estudos para vocês. Valeu!